Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, por favor. 41, versículo 2. Jeremias 41, no versículo 2. Hoje eu vou te dar 3 conselhos. Quantos? 3 conselhos. Não sei se vai dar tempo de eu falar do terceiro, que eu vou explorar muito o segundo, mas se der tempo nós vamos te dar 3 conselhos. E eu creio que vai te ajudar, vai somar na sua vida. Jeremias 41, 2. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajude essa pessoa que quer te ouvir a entender a tua palavra. Ajude ela a ter ouvidos para te ouvir. Que essas pessoas possam aproveitar mais do que já tem aproveitado a tua palavra. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas fala com essas pessoas para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Antes de nós começarmos a ler, coloca a arte do propósito que nós vamos fazer semana que vem, por favor. Lê alto aí. Terceiro clamor pela queda de quê? Das muralhas, com a bênção para os microempreendedores, tá bom? Vai ser o propósito da segunda-feira que vem. Agora, nós vamos te dar 3 conselhos. E eu queria primeiro que você lesse com calma e entendesse esse primeiro assunto que nós vamos abordar. Diz assim: e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, era o governador da época, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram os homens de Siquém e de Siló e de Samaria. Quantos homens? 80 homens com barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ele ia o quê? Chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a quem? Filho de Aicão. Olha o que ele fez. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, o que é que ele fez? Matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou aonde? Num poço, ele e os homens que estavam com ele. Olha para mim, por favor. Veja no telão qual é o primeiro conselho. Leia alto aí, por favor, esse primeiro conselho. Olha para mim agora, para você entender. Todos nós temos sentimentos, mas nós vivemos num mundo mau. Se você for uma pessoa dada ao sentimento, inclinada ao sentimento, se você for uma pessoa sentimental, você vai sofrer muito na vida. As pessoas inclinadas aos sentimentos são as que mais sofrem. Por quê? Porque as pessoas enganadoras, mentirosas, maldosas, elas se aproveitam das pessoas que agem no sentimento. A pessoa pode me enganar, mas uma vez só.
Eu não sei como tem pessoas que ficam sendo enganadas a vida inteira pela mesma pessoa. Eu não entendo isso. Eu não entendo como tem pessoas que já se prejudicaram por não saberem dizer não, e continuam sem saber dizer não, e continuam se prejudicando. Eu não entendo como muitas pessoas ainda não aprenderam isso. Eu vejo o Espírito Santo querendo ensinar de novo uma coisa que ele já ensinou e muitos não aprenderam. Tem sócios que são bênçãos, graças a Deus. Mas tem uns que você sabe que vai dar problema. É uma tragédia anunciada já. Eu não sei como uma pessoa não toma atitude. Tem familiares que são ótimos, maravilhosos, mas tem gente que tem familiares que são perigosos, e a pessoa sabe, e eu não sei como ela não toma atitude e não diferencia trabalho e família. Tem pessoa da sua família que é uma bênção no seu trabalho com você, mas tem pessoas que você sabe que vai dar problema. Você está vendo, Deus está te mostrando. Eu já vi pessoas quebrarem porque não tiveram coragem para tomar atitude quando tinham que tomar uma atitude. Deus, Ele nos mostra quem são as pessoas. O problema é que tem gente que não quer enxergar. Deus nos mostra quem é quem. Se você for uma pessoa inclinada ao sentimento, você vai ser uma pessoa muito explorada na vida. Você vai ser uma pessoa que vai entrar em guerras que não são suas. Você vai pagar dívidas que não são suas. Você vai entrar em encrencas, em problemas que você não precisava entrar. Por quê? Porque do seu coração. Use a fé com inteligência, não emotiva, porque você vai se arrebentar. Tem gente dentro da igreja que é uma bênção, mas tem gente que está dentro da igreja e é perigosa. E você tem que vigiar, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você está bem na vida. Porque tem pessoas que sabem se aproximar, ganhar confiança, te agradar, falar o que você gosta, para que de fato você se abra e na hora certa ela venha aprontar com você. Cuidado com as pessoas que querem te agradar demais. Cuidado com as pessoas que quando você erra, ao invés de falar a verdade, te corrigir, te ajudar a enxergar certas coisas, elas te aplaudem. Ismael, ele era maligno. Ele matou o governador e lançou no poço. E quando os homens chegaram, ele chorou e falou: eu vou te levar até o governador. E não levou coisíssima nenhuma, porque tem gente que sabe mentir, que sabe chorar, que quando está precisando de alguma coisa sabe mudar, mas essa mudança é só por um tempo, para ganhar sua confiança, para adquirir o que quer. Se uma pessoa já errou com você, ela pode ter chance de novo? Pode, mas tem que ser provado. O tempo vai mostrar se houve mudança, se houve arrependimento, ou se ela é a mesma pessoa. Amém? Claro, Deus nos dá chances, mas tem pessoas que são malignas. Tem gente que já faliu a outra, já quebrou a outra, já deu um golpe na outra, já roubou todos os clientes da outra. E você tem que ter cuidado. Uma das palavras que Jesus mais falou foi vigiai. Vigie. Cuidado, você que deixa muitas coisas na mão dos outros. Vigie, esteja atento, observe, para que você não venha construir com muita dificuldade, com muita luta, e venha perder com facilidade. Não seja dado ao sentimento. Vigie. Você que confia muito rápido, que se abre demais, que acha que todo mundo é de Deus,
porque está na igreja de Deus, porque se diz evangélico é de Deus. Tem muitos que se diz evangélico para dar golpe. Vigie. Tenha esse entendimento. Nós temos sentimentos, mas se nos inclinarmos para o sentimento, nós vamos nos arrebentar na vida. Deu para você entender? Ele enganou e levou todo mundo para a morte, para o fundo do poço. Só 10 que não morreram, mas tiveram um prejuízo grande. Se você entender a vida como uma guerra, nós estamos numa guerra. Você não vai se deparar só com gente boa, não. Você vai se deparar com muitas pessoas malignas. E se você não vigiar, essas pessoas deixam marcas na sua vida. Deu para você entender? Cristão não é bobo. Nós temos um Deus que nos mostra. Nós temos um Deus que nos avisa. Nós temos um Deus que usa pessoas para nos alertar. Agora, se você não dá ouvido, se você não atenta para o que o Espírito Santo mostra, então você se arrebenta. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Ah, mas é uma pessoa que já me ajudou. Tá bom, mas vigie. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Graças a Deus, se você tem familiares que são uma bênção na sua vida e no seu trabalho. Tem gente que trabalha com a família toda e é uma bênção. Mas tem gente que tem uma pessoa da família que só dá prejuízo, que só dá problema. E eu não sei porque você não toma atitude. Aliás, eu sei, porque seu coração é maior do que sua cabeça. Cuidado com o seu sentimento. Nós temos que vigiar. Até com o nosso temperamento, nós temos que vigiar. Cuidado. Você que o seu temperamento já te prejudicou muito. E na hora do nervosismo, da pressão, você fala besteira, e por causa das suas falas, você já se arrebentou. Por causa do seu jeito, você já arrumou muitas inimizades. Por causa do seu jeito, você já se prejudicou muito. E prosperidade está ligado a relacionamento. Então saiba se relacionar. Amém? Vamos ao segundo conselho. Coloca aí, lê alto. Reaja com o quê? Nos momentos difíceis. Eu vou colocar um versículo agora, e eu queria que você lesse comigo no telão, quando eu pedi para colocar. Mas antes, olha aqui para mim, por favor. Não converse agora não, e não deixe ninguém tirar sua atenção. Eu disse para você encarar a sua vida como uma guerra. A vida é uma guerra. Às vezes estamos enfrentando uma luta na vida financeira, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Tem gente aqui que não tem problema só financeiro não. Apareceu um problema na saúde. Há quem está numa guerra dentro de casa, um relacionamento. A vida é uma guerra. Não espere facilidade na sua caminhada. Mas se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, então a sua reação na dificuldade é boa. A sua reação no momento feio, no momento crítico, agrada a Deus. Tem momentos na nossa vida que pedem mais. Olha esse versículo de Lucas 22, 44. Leia comigo aí, coloca na tela. E posto em agonia, ele orava menos, ele desanimava mais. O que é que ele fazia? Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Olha para mim agora, por favor. Momentos difíceis exigem mais de nós, mais oração, mais confiança, mais fé, mais determinação, mais coragem.
Eu não sei como tem pessoas que estão enfrentando problemas graves, grandes, fortes, e ela está orando menos, ela está jejuando menos, ela está vindo menos na igreja, ela está confiando menos. Eu não sei como ela vai vencer assim. O Senhor Jesus passou um momento difícil, e Ele mostrou que nos momentos difíceis exige o quê? Mais oração. Acorde de madrugada, chame mais a atenção de Deus, use mais a sua fé. Você pode reagir diante dos problemas, desanimando, se entregando, murmurando, ou usando mais a sua fé e vencendo. Eu vou te ensinar uma coisa agora. Eu não conheço o diabo, eu conheço Deus. Eu não conheço o mal, mas a minha Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a lutar contra o mal. Leia comigo esse versículo de Tiago 4:7. Coloca na tela aí, por favor. Isso, as letras estão bem grandes. Leia alto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para mim aqui agora, aprenda isso, aprenda, por favor. O mal, ele se levanta com problemas, com ameaças, trazendo medo, pavor, terror, dúvidas. O mal se levanta com problemas. E o que eu tenho que fazer diante dessa situação? O mal se levanta, mas tem que me encontrar de pé, tem que te encontrar de pé. O mal se levanta, mas tem que te encontrar firme. Para você vencê-lo, você tem que ter entendimento contra quem você está lutando. Ele não consegue manter uma pressão muito tempo se você resiste a ele. Foi o Senhor Jesus que disse. É a palavra do Senhor Jesus que diz isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Resista. Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo o seguinte: tem problemas que se levantam que você sabe que é o próprio mal, porque vem com uma força para desestabilizar, vem no momento que você não estava esperando. Tem gente esse ano enfrentando lutas que ela não estava imaginando que ia enfrentar. Tem gente passando coisas esse ano que não imaginou que ia passar. Mas sabe por que ela está bem? Porque ela está indo na fé. Ela está ignorando o que sente. Ela está crendo, sabe em quê? No que está escrito, que ela vai vencer. Ela sabe que no final ela vai vencer. Mas quando a pessoa é ansiosa e nós falamos, no final você vence, ela fala, no final quando, bispo? Final da semana, final do mês, final do ano? Quando é que eu vou vencer? Me dá uma data. Porque a ansiedade dela é tanta que ela quer uma data. Eu não sei quando você vai vencer, mas se você é uma pessoa de fé, no final você vence. É uma guerra, a vida é uma luta. Cada hora enfrentamos uma luta diferente. De repente você está ouvindo o que não queria ouvir, vendo o que não queria ver, passando pelo que não queria passar. Mas se você é uma pessoa de fé, você ignora tudo isso, porque você sabe que você vai prevalecer. Quando ele ensina a resistir o mal, resistir o problema, resistir a situação, é porque nós temos condições de prevalecer diante de qualquer problema. Tem gente que não está enfrentando probleminha não, tá? Gente que está enfrentando ameaças mesmo, de morte, de despejo. Tem gente que está vivendo um momento que ela nunca imaginou enfrentar com a idade que ela tem. Depois de tudo que ela construiu, fez, se esforçou para ter. Tem gente que nunca imaginou que estaria na situação que está, mas foi o mal que se levantou. O que você tem que fazer? Ficar chorando? Ficar triste? Ficar abatido? Não, você tem que resistir. Quando você resiste, você prevalece. Você tem que resistir.
resistir os pensamentos negativos, resistir o que você está sentindo, resistir às palavras. Vejam que as pessoas que dão testemunhos sempre citam: falaram que eu nunca ia sair do lugar, falaram que a gente nunca ia chegar a lugar nenhum, falaram isso, falaram aquilo, porque as pessoas falam. As pessoas usadas pelo mal, elas ficam mais de olho na sua vida do que na vida delas. Mas você tem que ser surda para essas pessoas. Você vai encontrar no seu caminho pessoas que você nem conhece, que vão te caluniar, que vão falar mal de você, que vão te perseguir, que vão estar cheias de maldades. Mas se elas estiverem cheias de maldades e você estiver cheio de Deus, então ela pode fazer a maldade que for, que seu Deus transforma em bênçãos. Ela pode te perseguir quanto for, que Deus te guarda. Ela pode tentar de tudo que é lado, que Deus te protege por trás, por diante, e sobre você tem a mão de Deus. Amém? Se elas estiverem cheias do mal e você estiver cheio de Deus, então você prevalece. Eu já atendi pessoas: bispo, eu não estou entendendo, eu nem conheço a pessoa está me perseguindo. Eu falo logo: eu conheço. Só conheço, desconheço. Satanás. Que você não fez mal nenhum para a pessoa, não conhece a pessoa e a pessoa está invocada com você? É fácil você entender quando tem um mal agindo. A pessoa começa a implicar com tudo que você faz. Tudo que você faz está errado, tudo que você faz não presta. Tem alguma coisa errada aí. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Você está vendo que tem alguma coisa maligna atuando. Não é difícil entender isso. Você fazia antes, dava certo. Porque você faz a mesma coisa e agora está dando errado. Tem um mal resistindo. Você trabalha com o mesmo produto, você faz a mesma coisa, você tem a mesma qualidade, você não caiu o padrão de qualidade. Por que agora não tem mais clientes? Tem alguma coisa maligna aí. Resista. Ore mais, busque mais, se apegue mais com Deus. Faça mais frente com o mal. Pare de dar força para ele. Eu não estou dizendo que nós não nos abatemos, não. Neemias, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele se entristeceu e o rei viu que ele não estava bem, porque ele não vivia triste. Porque tem gente que qualquer coisa fica moada, qualquer coisa fica triste. Aí pergunta: o que é que fulano tem? De novo, isso aí deve ter perdido uma venda, deve ter perdido um negócio, deve não ter sido bom hoje, porque ele está assim, chorando pelos cantos, amuado, cara feia. Mas tem gente que a coisa mais difícil é você ver ela batida. Quando você vê ela batida é porque é alguma coisa grave mesmo. Mas você vê ela por um tempo assim, porque rapidinho ela se recompõe, rapidinho ela fala com Deus, rapidinho ela se reestrutura e ela parte para cima como Neemias. Neemias não ficava triste o tempo todo não, mas quando ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, aquela palavra veio forte e ele se entristeceu, e o rei percebeu. Mas ele foi para cima e restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas tem gente que qualquer coisinha, às vezes é uma coisinha tão pequena. Escute uma coisa: você sabe por quê? Você que está enfrentando um problema hoje e você está desesperado, você sabe por que você que está enfrentando um problema e você está sem dormir, sem paz? Porque você esqueceu de uma coisa que você não deveria esquecer. Tem coisas que você deveria ter esquecido na sua vida e você não esqueceu, que não te faz bem, mas você esqueceu do que você não deveria. Você esqueceu de quantas vezes Deus já te ajudou, de quantos gigantes você já derrubou, de quantas lutas você enfrentou na vida e Deus colocou a mão e te deu a vitória. Você acha que Deus não vai colocar de novo? Você acha que Deus vai te deixar na mão agora, se Ele nunca deixou você na mão? Creia no caráter dEle, confie no caráter dEle, na palavra dEle. Amém? Você está esquecendo do que você não deveria esquecer, por isso você está reagindo com fraqueza. Por isso que você está assim, amoadinho, carinha feia, todo mundo está perguntando: o que é que você tem, o que é que você tem, o que é que você tem? Porque tem gente que o couro está comendo e ninguém sabe o que ela tem, porque ela não quer demonstrar para os outros não, ela demonstra para Deus. E tem gente que está numa guerra, mas está na maior paz, porque a paz que Deus dá para ela excede o entendimento. Nem ela entende como é que ela está dormindo tão bem ultimamente, como é que ela está comendo tão bem ultimamente, como é que ela está tão em paz ultimamente, mesmo enfrentando o inferno, mas ela crê que Deus é com ela. Amém? Tem gente aqui, se você estivesse passando pelo que ela está passando, você estaria muito mal.
Mas sabe por que ela está muito bem? É fé, ela está na fé. Ó, ela está assim para o diabo, ó. Pode falar que eu não estou escutando nada. Ela está assim para o diabo, ó. Pode mostrar o que você quiser, não estou enxergando nada. Ela crê em Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Olhe para o céu aí, você. Olhe para o céu aí. Quando nós olhamos para o céu, nós fazemos como? Olhamos para o alto. Deus não olha para o alto, porque não tem nada acima dele. Ele está acima de tudo. Você fica preocupado, principalmente aqui em São Paulo, porque tem muito trânsito. Ai meu Deus, como é que eu vou chegar na Zona Sul? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Porque você fica aflito por causa do trânsito, e fica calculando e calcula no Waze. Mas Deus não, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe quem é Deus? É o mesmo do passado, que abriu o mar vermelho, que abre o que ninguém abre, que muda o que ninguém muda, que faz milagres, que é poderoso. Você sabe quem é Deus? O Criador de tudo. E Ele não criou nada maior do que Ele. Ele é maior do que tudo, está acima de tudo. Tem um versículo de 1 João 4, versículo 4. Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende o quê? Vencido. Porque maior quem é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu guardo isso. Na hora das lutas eu falo, quem está comigo é maior. Deus é maior e Jesus está comigo. Quem está comigo está acima de tudo, está acima de todos. Quando você é uma pessoa de fé, você crê que o seu Deus está acima de tudo. Ele é muito grande, muito grande, muito grande. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Fique em pé e diga, maior que está comigo. Fala com fé, maior que está comigo. E eu vou vencer. Tem gente que é guerra, até para repetir, é os empurrões. É luta. Vê se você se anima, criatura. Vê se você para de ficar pedindo para os outros te animar. Se anima. Tem gente que toda segunda chega aqui, misericórdia, riada mesmo. Aí quando sai legal. Eu não sei se esse legal vai continuar para sempre. Sabe por que muitos de vocês não continuam fortes? Porque vocês não experimentam mais disso aqui, ó. Ó, disso aqui, ó. Você experimenta muito pouco. Você conhece alguns versículozinhos, mas você pode ter mais acesso, conhecer mais a palavra, se alimentar dela todo dia, para você ter uma vida espiritual saudável. Você deveria vir quarta-feira à noite. O Bispo Renato vai falar sobre ser a bênção. Você deveria vir domingo na igreja. Domingo vai ter a Santa Ceia da exaltação. Deus sabe exaltar. Deus sabe pegar a pessoa lá de baixo e colocar lá em cima. Não duvide de Deus não. Tem gente que está lá embaixo, mas daqui a pouco Deus vira. Tem gente que está muito mal, mas daqui a pouquinho vai estar muito bem. E muita gente vai falar, como é que pode? Como é que pode? Pode, porque Deus abençoa, Deus é grande. Domingo o Bispo Adilson vai estar 7 da manhã, o Bispo Renato Cardoso vai estar 9:30 da manhã, e nós vamos estar 18 horas. E vamos ter a Santa Ceia. Lute para estar aqui. Lute. Mas eu falei que ia falar 3 coisas para vocês. Qual foi a primeira? Esqueceu. Não seja dado ao quê? Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com o seu temperamento, cuidado, não estou dizendo que você não vai ajudar os outros, não. Você tem condições de ajudar, ajude, contanto que você não se prejudique nessa ajuda. Amém? Segundo, você está dando chance aí dentro, né? Agora que eu estou vendo, né? Está ali no telão. Reaja com fé nos momentos difíceis. E a terceira coisa, coloca aí por favor. Você sabe por que muita gente não alcança coisas grandes de Deus? Porque ela tem medo do desconhecido. Deus abriu uma porta nova, um desafio novo, uma coisa nova, e ela está com medo de entrar num produto novo, numa coisa que ela nunca mexeu com isso. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou onde era? Não, Ele foi guiando Abraão e dando condições de Abraão vencer todos os desafios que vinham pela frente. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo. Quando Deus abrir uma porta para você e te der certeza, vai com tudo, porque Deus é com você. E mesmo sem saber mexer naquilo ali, você vai aprender, Deus vai te dar direção, vai colocar pessoas certas no seu caminho. Daqui a pouco você vai estar dominando tudo,
Mas não tenha medo do desconhecido, do novo. Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou nada, mas foi guiando os passos dele. Vai andando, que Deus vai guiando e vai abrindo as portas, vai te ajudando. Você vai aprendendo. Pode não aprender da noite para o dia, mas daqui a pouquinho você vai estar com tudo na mão. Gente que ainda está um pouco inseguro no que está trabalhando, mas cada dia você está melhor, porque Deus está fazendo você cada dia aprender mais um pouco. Mas não tenha medo do novo não, do desconhecido não. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que diz assim: bispo, eu sou muito sentimental, sou a manteiga, sou uma pessoa fácil de ser enganada, mas eu quero deixar isso diante de Deus hoje. Eu quero pedir para Deus para eu ser diferente, para eu ser mais racional, para eu ser menos emoção. Meu marido fala tantos comigo, minha mulher fala tantos comigo, mas você é complicado, porque todo mundo fala e você não ouve. Todo mundo fala e você não ouve. Eu não entendo como é que tem maridos que não aproveitam a mulher de Deus que tem, porque tudo que ele se arrebenta, a mulher diz antes: cuidado com fulano. Não, você está com coisa na sua cabeça, daqui a pouco você arrebenta com fulano. Aí vem todo sem graça, bem que você falou. Ela nem abre a boca para ficar falando: viu que eu te falei? Porque ele sabe. Ele sabe. Eu não sei como é que tem uma mulher de Deus que avisa tanto e o sujeito é tão surdo. Mas tem uma mulher também cabeçudazinha, que o marido fala: cuidado, 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 e ela vai sempre se arrebentando, porque não ouve. Deus fala, Deus usa pessoas, você não dá ouvido, então você se arrebenta, porque você é coração. Eu não sei até quando você vai sofrer. E o pior, você sofre, e pessoas que aprontaram com você ficam desfrutando e rindo de você. Usa a cabeça, usa a inteligência, reaja com fé. Está difícil, está uma guerra, mas eu não abro a boca para louvar o diabo, eu não abro a boca para dar força ao diabo, eu não fico falando: eu não aguento mais, está difícil. Eu não falo isso, porque eu sei que dá força para ele. Jesus não mandou dar força para o diabo, Jesus mandou resistir o diabo. Então resista, ele foge, ele vai fugir, vai dar certo. Amém? No final você vai prevalecer, e não tenha medo do desconhecido. Mas se alguma coisa dessas palavras que nós demos serviu para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque nós vamos clamar agora. Nós começamos agora a segunda volta. Nós começamos agora, meu Pai, a segunda volta para derrubar as muralhas. As muralhas vão cair, mas nós vamos ficar de pé. Sim, meu Senhor, eu oro por essa criatura que esse ano está vivendo, meu Pai, lutas que ela não imaginava, lutas que ela demorou até para acreditar que tinham se levantado contra ela, mas ela está aqui, meu Pai, resistindo. Ela está aqui crendo. Ela não sabe como vai ser resolvido, mas ela sabe que no final ela vence. Ela não sabe como o Senhor vai agir, mas ela sabe que o Senhor vai agir, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande. Venha, meu Pai, venha abençoar esse povo, venha ajudar essa criatura que está vivendo, meu Deus, um verdadeiro inferno que se levantou contra ela. Está vindo de tudo que é lado uma pressão, mas essa pressão vai acabar. Eu sei, meu Pai, que as forças do mal, elas são quebradas quando nós resistimos. Oh meu Deus, o Senhor na agonia, o Senhor orava mais, orava intensamente. Desperta essa criatura para que ela ore mais, jejue mais, confie mais, creia mais, persevere mais. Sim, meu Pai, conte mais contigo. Oh meu Deus, abençoa esse povo, meu Pai, abençoa essa gente que vem lutar conosco todas as segundas-feiras. Ajude essa pessoa, meu Pai, que tem dificuldades para se libertar, meu Deus, dos sentimentos. Ela se inclina muito, ela é muito dada a isso, ela não gosta de desagradar, ela não gosta de dizer não, ela não gosta, meu Pai, e por causa disso, ela já sofreu tanto, ela já pagou dívidas que não eram dela, ela já passou por lutas, meu Pai, que não precisava ela ter entrado. Ajuda ela, meu Pai, a tomar as rédeas da situação. Ajuda essa pessoa que está num desafio novo, num projeto novo, com a mercadoria nova. Não deixa ela ter medo, não deixa, meu Pai, ela se entregar à dúvida, não deixa, meu Pai, ela ficar mal,
mas que ela vá na fé, que ela vença na fé e glorifique teu nome. Sim, meu Deus, que o teu nome seja engrandecido na vitória deste povo que está aqui clamando, que está aqui te invocando. O Senhor mesmo foi quem disse: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes, insondáveis, que você ainda não conhece. Chegou a hora, meu Pai, dessa pessoa que até hoje só conheceu a miséria, só conheceu o fracasso, só conheceu a derrota, a traição, conhecer a tua grandeza, conhecer a prosperidade, conhecer a provisão que vem do Senhor, a provisão que supre, que abastece, que não deixa essa pessoa viver envergonhada, humilhada, na escassez. Oh, meu Pai, manifesta o teu poder agora e faz o jogo virar, faz a situação mudar. Tira essa pessoa da mão do agiota, tira essa pessoa dessa situação de aperto, de sufoco, de agonia, e faz ela vencer, faz ela recuperar aquilo que ela perdeu, faz ela, meu Pai, ver algo novo acontecendo. Abre portas, meu Pai, para que já a partir desta semana haja uma diferença, para que a prosperidade seja uma realidade na vida de quem não se entrega, na vida de quem não se rende, não joga a toalha, mas determina que vai dar a volta por cima. Que ainda este ano nós venhamos colher novos testemunhos, pessoas que estavam sendo desacreditadas, humilhadas pelos outros, mas que de mãos dadas contigo vão vencer, vão prosperar, vão conquistar para a tua glória. Estenda as mãos na direção do altar, estenda as mãos, minha amiga, meu amigo. Nós vamos deixar no altar hoje todos os medos, todo terror, todo pavor, toda dúvida, todas as ameaças que você tem recebido, todas as afrontas, todas as indiferenças, todas as perseguições. Não importa o quanto vão te perseguir, o teu Deus está te guardando. Não importa o quanto estão tramando contra você, o quanto estão fazendo mal contra você. Não importa, porque o seu Deus vai transformar tudo em vitórias. Em nome de Jesus, ninguém vai te derrubar, não. Em nome de Jesus, ninguém vai conseguir te atrapalhar, não, porque tudo vai cooperar para o teu bem. Há um Deus que te abençoa. Há uma muralha na sua frente, que agora, quando eu pedir, nós vamos tocar as trombetas e você vai dar o grito da vitória. Eu quero que você olhe e grite até as muralhas caírem. É hora do grito agora, é agora. Jesus, coloque as mãos na altura do teu coração. Não diga nada agora, nada, por favor, faça silêncio. Se foi Deus que te trouxe aqui, Ele te dá força agora. Apesar de tudo que você está enfrentando, você está indo em frente, você está aqui. Está se levantando de tudo que é lado, mas está caindo tudo, mas você está de pé. Você não vai sair daqui triste, preocupado, mal. Você pode até ter chegado assim, mas você vai sair daqui bem, porque Deus é com você. Deus não é um pastor, um bispo, um homem, uma igreja. Um Deus
ninguém vence, que está acima de tudo, um Deus que te abençoa nessa noite. Deus te abençoa nessa noite. Deus te deu conselhos. Deus pediu para você lembrar das lutas que você já enfrentou e Ele te ajudou. Deus pediu para você parar de ter medo dessa situação, que Ele vai te dar vitória. Ele está pedindo para você reagir bem, para você não ter medo do novo, porque vai dar tudo certo. Diga: eu sei que os meus problemas para o Senhor é nada. Eu também sei que o céu é quem me guarda. Eu estou em tuas mãos. Eu vou seguir os teus conselhos. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Primeira Samuel 17, 23, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco. Não deixa eu falar de mais ou de menos, mas usa a minha boca para que essa pessoa ouça o que ela precisa ouvir. Que venhamos tirar lições dessa história de Davi. Abre o entendimento de todos. Repreenda o espírito do sono, da distração. Mas que essa palavra produza fé, força. Confronte, meu Pai, os medos, as dúvidas. Mas que essa palavra possa levantar, abençoar, salvar essa pessoa. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Hoje nós vamos aprender algumas lições com um homem chamado Davi. Um homem que, muito novo, ele foi escolhido por Deus. O pai dele não levava fé nele. Não precisa a sua família levar fé em você. Não precisa ninguém levar fé em você. Se você crê em Deus e acredita em você, você faz a diferença. E ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, ele disse que foi ungir o filho de Jessé. E Jessé chamou o filho mais velho, Eliabe, e trouxe na presença de Samuel. Samuel ficou encantado pela aparência. E Deus foi descartando todos os filhos, porque a aparência pode enganar os homens, mas não engana Deus. Deus não trabalha por aparência. Tendo aparência ou não tendo aparência, você vence com Deus. Deus não vai te escolher pela sua aparência. Deus olha o que há dentro de cada um de nós, não o que há do lado de fora. E Samuel perguntou: vem cá, não tem mais nenhum filho? Ele disse: ainda falta um, que está cuidando das ovelhas. Ele falou: manda chamar. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar. O lugar dele ninguém vai tomar. Não fique preocupado com o tamanho dos seus concorrentes. Não fique preocupado com os gigantes do mercado que você trabalha. Os clientes que são seus, ninguém vai tomar. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E esse jovem chamado Davi estava um dia em casa. E o pai dele disse assim: Davi, meu filho, pega esse alimento e leva lá para os seus irmãos. Os 3 irmãos serviam ao exército de Israel, ao exército de Saul.
pegue a comida e leve lá para eles. Aí no versículo 23, 1 Samuel 17, 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Lê alto agora. E Davi as ouviu. Olha para mim, por favor. Davi foi levar o alimento para os irmãos e ele ouviu aquele gigante afrontando. Quem é da fé não aceita ouvir palavras de derrotas. Quem é da fé não murcha diante de palavras de humilhações. Quem é da fé, quando ouve certas coisas, se acende ao invés de se apagar. Davi ouviu. Aquele exército estava acostumado a ouvir a afronta do gigante, porque ele já fazia isso há 40 dias. Aí diz assim, versículo 24: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí. Primeiro, Davi ouviu o gigante afrontando e todo mundo fugindo. Esse tipo de fé que faz você fazer frente com um problema quando todo mundo foge. Esse tipo de fé que faz você aparecer quando todo mundo desaparece. Esse tipo de fé de enfrentar o problema independente do tamanho, agrada a Deus. Deus não abençoa fujões. Deus não abençoa medrosos. O seu problema pode ser grande. Hoje você pode estar enfrentando o gigante do desemprego, o gigante das dívidas. Hoje você pode estar enfrentando o problema que for. Não importa o tamanho do problema. Para Davi era quem estava acima de Golias. Para você tem que ser quem está acima dos seus problemas. É Deus, tem um Deus acima. E se você crê nele, ele te ajuda a vencer esse problema. Quando Davi ouviu, peraí, quem vencer, quem ferir esse gigante vai ter o quê? A casa do pai não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei e vai ser acumulado de riquezas. Davi se animou, porque quem é da fé se anima com os desafios. Quem é da fé não foge de desafios. Agora olha quem apareceu. Leia o versículo seguinte, paramos aonde? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para onde? Para onde? Para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Você sabe quem foi? Grava aí que nós estamos no 31. Olha para mim, por favor. Você sabe quem tentou desanimar Davi? O próprio irmão dele. Quem deveria levar fé nele, quem deveria ajudar ele, quem deveria incentivar ele, o próprio irmão dele veio jogar um balde de água fria. Eu não considero amigo quem joga cal na minha fé. Eu não considero amigo quem traz dúvida para mim, quem traz medo para mim.
Bispo, mas por que o irmão dele veio com tudo para cima dele? Porque o irmão dele nunca tinha vencido o gigante. E quem nunca venceu grandes desafios quer colocar medo em você que está enfrentando um grande desafio. Converse com pessoas que já venceram gigantes. Converse com pessoas que já venceram grandes desafios. A mulher disse, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fui falar para uma parente minha. Ela entrou em desespero e me deixou pior ainda. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu conversei com um testemunho que já tinha vencido o câncer, essa pessoa me deu força. Veja com quem você conversa. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvidos a pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. O irmão de Davi tentou jogar um balde de água fria na fé dele. Quando ele começou a falar, Davi pensou o seguinte: sabe o que é melhor para mim? Ir para o outro lado. É melhor me distanciar. Tem gente que a melhor coisa é o quê? Se distanciar, porque ela não tem a fé que você tem. Ela não entende o que você entende, ela não crê como você crê. O exército estava sem fé, mas Davi estava com fé. Não importa se seu marido perdeu a fé, sua mulher perdeu a fé, seus familiares, seus funcionários, você não pode perder sua fé. Porque se tem fé, você vence os seus gigantes. Quem nunca venceu grandes desafios, sempre quer colocar suas frustrações em quem está enfrentando desafios. Seja surdo para palavras de derrotas. Davi falou: o que foi que eu fiz? Não fiz nada de errado. Não tem necessidade de você fazer isso comigo. Aí diz assim, parei no versículo, agora 32, né? 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou o quê? Tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha para mim, por favor, 37. Já vou voltar aqui, mas aprenda uma coisa aqui interessante. Saul tinha tamanho, mas não tinha coragem. Desde criança eu ouço meus pais falarem: tamanho não é documento. Tem gente que é pequenininha, mas tem uma fé de derrubar gigante. Tamanho não é o problema. Saul era desse tamanho, mas faltava coragem, só tinha tamanho. Aí Saul falou assim: ô Davi, contra o gigante você não pode ir. Você é uma criança, ele é herói de guerra. Nunca diga para uma pessoa de Deus que ela não pode, porque ela pode tudo em Deus. Eu imagino quando Davi falou: eu vou, todo mundo falou: esse garoto vai. Esse garoto, imagina o barulho que fez, o reboliço que fez. Ele vai, não é possível, olha o tamanho dele, olha a condição dele. Mas Deus não trabalha com condição. Deus não precisa ter condições em nós para ele agir. Precisa ter fé, porque a fé humilha o impossível. A fé desafia o que parece invencível. A fé envergonha qualquer tipo de problema. Davi disse: eu vou. Sabe por que eu vou? Porque um dia eu matei um leão, e Deus mandou um urso, eu matei o urso, e agora tem um gigante, eu vou vencer o gigante. Aprenda, sempre que você vencer um desafio, vai vir outro maior, e depois outro maior, e depois outro maior. A vida não é um parque de diversão não, a vida é uma guerra. E Deus permite nós enfrentarmos guerras pesadas para fortalecer os nossos músculos espirituais. Você quer ficar forte, meu caro? Você tem que pegar peso.
Você quer fazer o seu músculo mais forte? Você tem que pegar mais peso. E Deus permite lutas pesadas, é para você ter força e não você ser um fraco. Olha o espírito de Davi, e todo mundo olhando, os irmãos olhando, o exército olhando. Só que diz assim, ó, parei no versículo 37, e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que é que ele tomou aí? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que são 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. Vamos por 42, mas olha para mim agora, psiu. Saul disse assim: tá bom, Davi, você está passando tanta segurança, então você vai. Ninguém quer ir, você vai. Em outras palavras, não levo nem fé em você, para mim tu vai morrer. Já viu aquela pessoa que não acredita? Já viu aquela pessoa que não acredita? Lembra quando o bispo comprou a Record? Que ninguém acreditava? Você lembra disso? Preste atenção para você entender, por favor. Ele deu armadura a Saul, Saul deu armadura a Davi, e Davi colocou o capacete, a couraça, pegou a espada, só que Davi não conseguia andar. Todo travado. Davi disse: Saul, não vai dar. Eu não consigo lutar com isso, eu nunca experimentei isso. Tira isso de mim. E ele pegou o que ele sabia usar: uma funda, as 5 pedras. Isso ele sabia usar. Isso ele era especialista. Nisso ele sentia segurança. No que você trabalha, faça o melhor. Não é querer ser melhor do que ninguém não, mas faça o melhor. Você trabalha com o quê? Com comida? Faça melhor. Você trabalha com roupa? Faça melhor. Você trabalha com o quê? Trabalha com carros? Então capriche no que você trabalha. Faça o melhor. Com a funda ele fazia o melhor. E o filisteu foi se aproximando, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha para mim, por favor. É tão bom quando a pessoa olha para você e te despreza. Fala: isso daí. Acho que o gigante olhou para Davi e fez: é um Mauricinho. Esse aí é um mimimi, esse aí não aguenta nem um tapa. De repente as pessoas olham para você assim, te desprezando, te humilhando. Você percebe quando a pessoa te olha com desprezo. O olhar é diferente, ela não leva fé em você. Agora, olha o que aconteceu. Olha que coisa forte, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o quê? Fala alto. Amaldiçoou Davi. Aprenda uma coisa, ó, 44, eu vou voltar. Olha aqui para mim, aprenda. Diga comigo assim: maldição sem causa não pega. Não tenha medo de quem te amaldiçoa. Não tenha medo de quem te espragueja. Não tenha medo de quem tem inveja de você. Toda maldição que Golias lançou em Davi, Deus transformou em bênçãos. Não fique preocupado com o que falam de você, com o que criticam você. Você tem que aprender também a lidar com críticas. Olha como Davi soube lidar com o irmão dele, se afastou. Não ficou discutindo, ele se afastou. Tem gente que não adianta você discutir com ela. Não fique preocupado com quem te amaldiçoa, com quem te despreza, com quem te olha atravessado, porque essas pessoas vão ver a sua vitória. Ele falou: eu sou algum cão para você vir lutar com isso aí? Aí olha o que Davi disse, 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há o quê? Um Deus em Israel. 47, olha para mim por favor. Olha o que Davi disse: eu não estou com medo de você, rapaz. Eu vou vencer você em nome do Senhor dos exércitos. Essa guerra não é minha. Ele trouxe a guerra dele para o espiritual. Ele colocou Deus dentro daquela guerra. Ele estava dizendo: Deus, eu estou indo, mas estou confiando no Senhor. Eu estou indo sem condições. Olha meu tamanho, olha o dele, mas eu estou olhando para o Senhor. A história de Davi é conhecida hoje no mundo inteiro. O pequeno que venceu o grande, o fraco que venceu o forte. A história de Davi inspira a gente. A história de Davi nos encoraja. E eu quero que Deus desperte o Davi que é dentro de você, para que você não tenha medo, você parta para cima dessa situação. Davi disse: hoje Deus vai entregar a sua cabeça em minhas mãos. Hoje você vai ver o que Deus vai fazer. Olha o que diz aqui para terminar. Falta 50 versículos só. Diz assim: você não gosta de ler a Bíblia não é? Você gosta de ler o quê? Revistinha? Olha só, jornal? Eu gosto de ler a Bíblia, que me fortalece. Aí parei no versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu o que? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, o que é que Davi fez? Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Olha para mim, o filisteu estava vindo. Ei, olha aqui, ó. O filisteu estava vindo, ele não fugiu não, ele se apressou. Tem coisas que já era para você ter resolvido na sua vida. Tem coisas que já era para você ter feito na sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Tem coisas que Deus já falou com você. Tem coisas que você sabe que é para fazer. Por que você está com medo? Por que você está protelando? Ele foi de uma vez. Se é para enfrentar, então vou enfrentar de uma vez. Ele se apressou. Agora olha o que aconteceu. Parei no versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que é que eles fizeram? Fugiram. Então os homens de Davi e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar onde? Até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Olha para mim por favor, olha que coisa forte. Olha como Davi nos inspira. Você sabia que esse homem que escreveu a maioria dos salmos, e você sabia que o Salmo é o livro mais lido da Bíblia, e deixa ensinamentos maravilhosos, e os salmos surgiram de situações difíceis, críticas, que saíram os salmos que nos abençoam até hoje. Você sabia que o exército estava tudo com medo, mas quando ele derrubou Golias e arrancou a cabeça, todo o exército se animou. Quando você vence, você anima outras pessoas. Um dia desse a pessoa deu um testemunho que falou: bicho, quando eu vim ninguém acreditava da minha família, agora que eu estou vencendo, está vindo a família toda. Quando você vence, você inspira outras pessoas, você anima outras pessoas. Olha o espírito de Davi. Davi não confiava em armas, em dinheiro, em posição. Ele não disse: porque eu sou rico, porque eu sou rei. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho posição, porque o Senhor é comigo. Davi era um homem de fé.
Davi era um homem que mostrava que cria num Deus grande. Davi não tinha medo do gigante. A história de Davi hoje corre o mundo inteiro. Diga, minha história ainda vai longe. Eu não sei se você tem medo do seu problema. Deus não te trouxe para a fé para você medir problema, medir o tamanho do gigante, mas para derrubar gigantes. Deus te escolheu para coisas grandes. E vai ser assim, grandes gigantes, grandes vitórias, grandes desafios, grandes lutas, grandes testemunhos. Mas o gigante vira testemunho quando você é da fé. Para de medir seu problema. Para de se diminuir diante dos seus problemas. Creia no Deus de Davi que derruba gigantes. Quando ele viu o gigante no chão, todo mundo deveria estar falando assim, não é possível, mas como pode? Não, Davi aquele garoto, como pode? Davi não podia, mas Deus pode. Não se esqueça que Deus pode tudo. Fique em pé e diga, meu Deus pode tudo. Fala com fé, meu Deus pode tudo. Diga, minha história vai longe. Deu para você entender? Olha para mim, pare de ficar com medo. Pare de pensar o pior. Deus quer trazer você para o mundo da fé, para você experimentar coisas sobrenaturais. Aquele garoto experimentou coisas grandes. Eu quero ver você experimentando coisas grandes de Deus. Mas eu quero que você entenda, você tem que ter Deus. Porque você só confia em quem você conhece. Se você não conhece Deus, você fica com medo na hora das lutas. Agora, quando você conhece Deus, você desconsidera o tamanho dos problemas. Você pode estar aqui devendo milhões. Você pode estar aqui devendo a todo mundo. Como dizem aí, a Deus e o mundo. Até a Deus você deve. Mas não interessa. Há um Deus acima dos gigantes que aparecem na nossa vida. A vida é uma guerra, meu caro. E você tem que vencer suas guerras. E quando você vencer, as pessoas vão te respeitar. Se você continuar lendo em casa, para terminar, você sabia que quando ele venceu Golias, Saul falou assim, ó, ei, Abner, quem é o pai dele? Abner falou, não sei não. Aí mandaram chamar ele, ele falou, sou filho de Jessé, teu servo. Mas não era por causa do pai biológico não, era por causa de Deus. Quando você vencer, as pessoas vão querer saber quem é seu Deus também, quem é seu pai também. Não, mas fulano não tem condições, mas a empresa dela estava falida, mas ela estava devendo muita gente. Mas Deus ajudou ela. O que ela não podia, Deus pode. Diga, meu Deus pode tudo. Que história interessante. Se eu pudesse, eu ficava lendo para você aqui, ó, a noite toda. Como isso me encoraja, como essa palavra me fortalece. Um homem chamado Davi, que mudava ambiente, que ficou numa caverna com 400 homens derrotados e levantou um exército. Que Deus levante o Davi que está dentro de você. Que desperte o Davi que está dentro de você. Porque onde tem um Davi muda tudo, meu caro. Onde tem um Davi, meu caro, ele parte para cima. E não tem conversa, não está difícil. Está muito difícil. Então busque muita força, porque Deus vai te dar muita força. Mas vai vencer essa luta. Ukukhanya kwelaphumeni sami isandla zakho pasami idolobha lilufifi sibanjwe nesikhathi sethu abukuya abukukhathazeka mina nawe kuphela ngaphansi kobuhlaza bungapheli sibuka amafuendisi mhlawumbe indlela omamatheka ngayo nami indlela amehlo phakathi ngizuzwana ngesikhathi noluthando nolungolo phezulu ngempela sintante mfuleni ubukeleza buthula buthambile akumhlaba lokhu jikeleza siyadedela kulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile izinhliziyo zethu zihlanganisha uthanda singene salishiya izibhani zomgwaqo ziyacwebesela sibonise emehlweni akho izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo ubuhlebe busuku izimfihlo zabiwe ngokujulile
Ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina. Mhlawumbe indlela umamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami. Uzwakala phakathi, uzuzwana ngesikhathi, noma uthando nolungolo phezulu ngempela. Sintante mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Anomhlabula kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kupunyula ubumnandi obusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswe. Indlela umamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami. Kuzwakala phakathi, uzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintante mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Anomhlabula kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kupunyula ubumnandi obusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswe.